voltei! Capítulo 5 do livro. Tema de hoje: as coisas ficam mais cinzas à medida que crescemos. Com muitas parábolas como esta, Jesus anunciava-lhes a palavra segundo podiam entender. Marcos, capítulo 4, versículo 33. Os pais de Jonathan se divorciaram quando ele era pequeno. E o menino passou a ver o pai apenas nos fins de semana. Ele se lembra de ficar sentado ao lado de fora da casa da mãe, esperando que o pai viesse buscá-lo. Sempre sofria quando o pai se atrasava. A mãe dificultava as coisas ao fazer comentários como: "Bem, acho que o seu pai tem coisas mais importantes para fazer do que estar com o próprio filho." Jonathan detestava a sensação de sentir que não era importante para o pai. Na sua mente de criança, a equação era muito simples. Se ele me amasse, estaria aqui na hora combinada. Hoje em dia, Jonathan insiste em ser pontual. Ele faz o possível para não se atrasar e espera que as outras pessoas o respeitem da mesma maneira. Jonathan passou a acreditar que o atraso encerra um único significado na vida, de que a pessoa atrasada não tem consideração pela outra. A exatidão de Jonathan com relação ao tempo estendeu-se para as outras questões da vida. O fato de as pessoas serem precisas a respeito dos fatos, de sempre dizerem a verdade e manterem as promessas que fazem, por mais insignificantes que sejam, indica se elas o consideram importante ou não. Jonathan já rompeu amizades devido a incidentes que envolveram qualquer falha nessas áreas. Ele exige precisão dos seus amigos, pois essa é a única maneira que ele tem de saber se eles dão valor a ele. Infelizmente, Jonathan não compreendeu que respeitar o tempo do outro, dizer a verdade e manter as promessas são apenas símbolos, e não a prova do quanto valorizamos as outras pessoas. Existem muitas razões pelas quais podemos deixar de ser precisos com o nosso tempo, palavras ou ações. Devido ao que sofreu na infância, porém, Jonathan é rígido nessas questões. Por isso, perdeu vários relacionamentos e continua a ficar desnecessariamente magoado por interpretar a pontualidade como um símbolo de desprezo e desrespeito. Jonathan coloca em atos concretos um significado que eles não têm necessariamente. A intenção de Jesus era que o simbolismo dos gestos e as atitudes fosse uma coisa positiva, capaz de melhorar os relacionamentos, e não que pudessem ser usados para destruí-los. Jesus acreditava que o simbolismo religioso era útil para as pessoas de todos os níveis de educação e inteligência. Ele sempre falava por meio de parábolas para que as pessoas pudessem entender o significado dos seus ensinamentos. Fornecer às pessoas imagens concretas com as quais elas pudessem identificar as ajudavam a compreender princípios espirituais mais abstratos. Jesus era um exímio contador de histórias, porque conhecia o poder do simbolismo na comunicação de ideias. A pessoa espiritualizada está em constante desenvolvimento. Coisas que foram um dia vistas em preto e branco adquirem nuances de cinza à medida que vamos crescendo. Jesus instituiu rituais religiosos para que nos lembrássemos dele, e não porque os rituais tivessem a capacidade mágica de nos tornar poderosos. Algumas pessoas fazem os gestos e repetem as palavras dos rituais sem perceber o sentido que eles se encerram. Seguir regras e executar rituais sem entender que eles se destinam a favorecer o relacionamento com Deus e com as outras pessoas é praticar uma religião vazia que não favorece o crescimento espiritual. Princípio espiritual. Os rituais favorecem o amor, eles não o substituem. Até o próximo!